Amém, queridos. Eu vou trazer aqui uma breve passagem, né? Uma breve leitura. Se vocês quiserem abrir comigo, eu vou ler o Salmo de número 4. Salmo 4. Lerei então o Salmo de número 4, que diz: Responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo belíssimo, né? Ele começa já colocando diante de Deus o clamor dele, a oração dele. E uma oração intensa, porque ele diz e confessa diante de Deus que ele estava angustiado, que ele realmente precisava de uma ação de Deus, que ele precisava de uma intervenção. E é interessante que ele menciona e começa a falar sobre os poderosos. E fala: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? E muitas vezes a pessoa, quando está angustiada ou ansiosa, ela acha e busca, muitas vezes, solução nos poderosos. A gente está vendo isso muito, né, na política. As pessoas embarcaram nessa de confiar a solução dos seus problemas ou os problemas da nação aos políticos, seja de que partido que seja, né? E aqui ele mostra claramente que os poderosos, e é o que obviamente se sabe, infelizmente, eles não se preocupam muito com a população, pelo contrário, muitas vezes eles ultrajam a nossa honra. O que a gente espera de respeito muitas vezes não vem. É claro que não de todos, e muitos procuram fazer um bom trabalho, mas infelizmente muitos ultrajam até a nossa honra. E o, o que diz aqui a palavra é que eles amam muitas vezes a ilusão e buscam mentiras. Como a gente tem visto isso, né, queridos? Na fake news, por exemplo, que não é de um lado só, é de todos os lados, e não apenas dos extremos, mas dos centros e de todo lado. Todo mundo quer contorcer a verdade a seu favor, ou usar a verdade só quando é conveniente. E vai criando ilusões, vai criando narrativas para tentar embarcar o máximo número de pessoas possíveis. Então, em geral, eles não trabalham muito com a verdade, trabalham mais com ilusões e com mentiras, né? Eles amam as ilusões, principalmente aquelas que atraem as pessoas, né? Mas o salmista, na sua oração, ele fala: olha, os poderosos estão aqui. Eles, infelizmente, eu não vou confiar a solução da angústia da minha alma a esses poderosos. Pelo contrário, às vezes eu preciso até ser libertado deles. E aí ele começa a sua oração a Deus, colocando primeiro essa perspectiva, né? O poderoso que eu tenho que buscar, que é onde que está a real resposta, não apenas para problemas financeiros e da sociedade, mas também para os problemas da minha alma, para o problema dos meus relacionamentos, para o problema dos meus pecados. Então vejo que as soluções meramente políticas resolvem só uma parte se resolverem, né, quando às vezes até complicam. Se for resolver mesmo, é uma parte da vida humana. A vida humana é muito maior do que isso. A vida humana também tem emoções, tem sentimentos, tem vontades, tem as nossas falhas e pecados que podem trazer muita dor e sofrimento. E aí ele vai até Deus. Ele vai ao real poderoso da história, né? O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E ele diz: olha, saibam, e essa é uma declaração assim, maravilhosa, saibam todos que o Senhor escolheu o piedoso. Quem foi que Deus escolheu? Quem é que Deus está à frente? Quem é que Deus está cuidando? Quem é que Deus realmente está colocando a sua mão de proteção e está envolvendo essa pessoa e quer cuidar e conduzi-la? É o piedoso mesmo. É esse que Deus se importa.
Não é os poderosos, não são os milionários, os bilionários. Esses aí Deus pode até intervir e atuar, mas quem Deus quer, quem é a menina dos olhos de Deus, são os piedosos. São os que vão para a glória. Muitos dos poderosos das nações aí, seja em termos de poderes políticos, seja em poderes de riqueza, muitos desses não vão. Muitos desses vão ficar, porque Deus vai falar: o que eu tenho contigo, meu irmão? O que eu tenho contigo? Como Jesus falou, né? Afasta de mim, eu nunca vos conheci. Afaste-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não interessa o poder, não interessa o cargo, não interessa o número de votos, não interessa a conta bancária. Se essa pessoa praticar a iniquidade, Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, afastem-se de mim, eu não tenho nada a ver com vocês. Então quem Deus escolheu? E essa tem que ser um orgulho da nossa alma, queridos. Quando eu leio literatura antiga, literatura clássica dos cristãos antigos, eles não se rebaixavam, não. Ah, vinha o rico, vinha o poderoso, vinha o governador, vinha o ricaço, vinha gente que tinha poder de vida e de morte, eles não se rebaixavam, não se faziam de coitados, não. Falavam: Deus escolheu, foi o piedoso. Eu sou de Deus, você quem é? Quem é você? Não nesse tom de arrogância, mas apenas para exemplificar aqui para vocês, eles sabiam quem eles eram diante de Deus. E sabiam quem eram os outros. Quem ocupa o real e maior cargo na vida e na eternidade são os piedosos. Muitos ímpios estão em posições aí de destaque na mídia, na política. Mas e na eternidade? Quem vai ocupar os grandes cargos? Como Jesus diz, muitos primeiros nesse mundo vão ser os últimos. E muitos últimos que as pessoas não consideram serão os primeiros. Deus escolheu os piedosos e a gente tem que ter essa realidade firme em nós, até para nós termos a autoestima de quem nós somos. Nós escolhemos valores diferentes, nós escolhemos princípios diferentes, nós escolhemos aplicar o nosso tempo em coisas diferentes. Por exemplo, estamos aqui em oração, estamos lendo a palavra, estamos depois em culto, servindo ao Senhor, recusando a desonestidade, a corrupção do mundo, recusando tratar as pessoas de forma ruim, nem que isso nos favoreça, não. Nós temos princípio, nós servimos a um Deus. E Deus escolheu os piedosos. Então saiba quem você é. Não se olhe pelos valores do mundo. Deus escolheu os piedosos, Deus escolheu você. E aí ele continua: o Senhor ouvirá quando eu invocar. Se eu faço parte desse grupo dos piedosos, e nas orações nós vamos colocar os nossos clamores diante de Deus, Deus ouvirá os piedosos. Deus ouvirá quando eu invocar. Deus ouve. A ação que pode vir a ocorrer ou não depende de diversos fatores. A sabedoria, a soberania, e ele sabe o que é melhor, né? A nossa oração às vezes não sabe. Agora, esse grupo de piedosos tem que ficar atento a alguns princípios aqui que foi colocado. Você é uma pessoa piedosa, mas olha só o que ele nos diz. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Porque a pessoa piedosa que tem compromisso com Deus, geralmente ela procura manter uma vida o mais correta, o mais equilibrada possível, né, seguindo os princípios do Evangelho. Mas o problema é quando a gente fica irado, meu irmão. O problema é quando a gente fica irado. Porque nesse momento de ira, muitas vezes a gente desliga diversos freios que o Espírito Santo vai tentando nos frear, nos segurar, não vai por aí não. Só que a ira muitas vezes nos desequilibra e as vozes da presença de Deus muitas vezes são caladas em função dessa ira. Então, olha o conselho dele: olha, vocês são piedosos, vocês procuram viver uma vida correta, mas cuidado com uma coisa que faz os piedosos muitas vezes deslizarem, que é a ira. A ira nos faz tomar atitudes, falar coisas que não deveríamos, prejudicar, né, pessoas próximas. Então, cuidado com a ira. Isso é tão importante, ele enfatiza tanto isso, que ele fala: olha, ao deitar-se, reflitam nisso, reflitam, pensem e aquietem-se. Então, veja, você vai dormir, você está irado, está incomodado, está pensando em fazer isso ou aquilo no dia seguinte. Ele fala: olha, a hora que você for deitar, reflita nisso. A sua ira vai te levar a pecar. Né? A palavra nos diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você vai pisar na bola, você está tomado de uma tendência de querer se vingar, de querer ferir, de querer
colocar o outro para baixo e descontar, né, se vingar. Não vá por aí. Ele fala, olha, ao se deitar, reflita nisso, não vai por aí não, e se aquiete, acalme-se, acalme-se. Deixa a poeira baixar, não tome nenhuma atitude, conte até 10, e só depois que tudo ficar mais claro e mais calmo, aí sim você fale, aí sim você tome as atitudes que precisa. Ele continua, além disso, olha, ofereçam sacrifícios a Deus, como Deus exige. Porque veja só, às vezes a pessoa tem uma vida correta, é uma pessoa piedosa, mas Deus exige um compromisso, exige que a pessoa participe. Os sacrifícios aqui, claro, é a linguagem veterotestamentária, né, do Antigo Testamento, que era muito pautado no sacrifício, agora a nossa vida é pautada o quê? Em oração, que é esse grupo aqui de oração, é pautada em ler a palavra, em ter o seu momento de devoção e participar, obviamente, dos cultos da igreja. Então, tenha o seu compromisso com Deus. Você é piedoso, você é uma pessoa de caráter, ótimo, meu irmão, mas também ofereça o sacrifício que Deus exige. Louve ao Senhor com seus lábios. Participe da comunhão da igreja. Fale de Deus às pessoas e muitas vezes traga pessoas para participar e a pessoa também ser edificada. Ofereça sacrifícios ao Senhor. E o terceiro ponto que ele nos diz, confie no Senhor. Confie, você é um escolhido de Deus por ser uma pessoa piedosa e Deus te escolheu, confie nessa escolha. Confie que Deus te ouve. Porque muitas vezes Deus nos ouve, mas a gente não confia. E aí não produz, como diz o apóstolo Tiago. Não peça, a pessoa que pede e duvida, não pensa essa pessoa que vai receber. A gente tem que confiar no Senhor. Não que vamos receber exatamente o que pedimos. Às vezes Deus tem outros caminhos. Mas confie no que Deus está fazendo. Confie a sua vida no Senhor. E aí ele continua, né? Às vezes até nós somos questionados, muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Que nos remete até o início do Salmo. Será que são os poderosos que nos vão fazer desfrutar os bens, melhorias e tudo? Ele diz, olha, esses aí podem contribuir ou não, dependendo das atitudes dele, mas eu não vou colocar a minha esperança neles. O que ele clama é, faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Se nós tivermos essa luz do Senhor, queridos, é o que nós precisamos. Para atravessar o que vier, a gente não sabe o que vai vir. Né? Os próximos, com essa pandemia, ou próximas eleições, ou o futuro do Brasil, a gente não sabe. Agora, se a gente tiver a luz do Senhor resplandecendo sobre nós, vem o que vier, meu irmão. Pode ser vir bênção, pode vir dificuldades, pode vir deserto, pode vir vales, pode... Enfim, estando com Deus, a gente atravessa. Então, é o que nós precisamos, é a luz do rosto do Senhor. E aí ele diz, com essa confiança maravilhosa de quem entendeu isso, encheste o meu coração de alegria. Quando a gente vem para a presença de Deus, se a gente mantém uma vida de piedade, se guarda da ira para não pecar, a gente participa dos compromissos com Deus e a nossa vida devocional e confia no Senhor, o nosso coração vai se encher de alegria. E alegria, olha a ousadia dele, maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Os poderosos. Né? Então aí, os poderosos, com fartura de trigo e de vinho, muitas vezes por meios ilícitos, talvez até a maioria das vezes, infelizmente. Ou à custa, né, das suas famílias, à custa do que quer que seja. Né? Agora, aqueles que se mantêm piedosos nos caminhos do Senhor, mesmo tendo menos, então o ponto aqui é, nós podemos até ter menos recursos, mas temos mais Deus, temos mais valores, temos mais condições na nossa alma de desfrutar uma vida em paz. Nós temos paz. Por isso que ele até diz, em paz eu me deito e logo adormeço. Porque eu tenho paz de consciência, eu tenho paz no meu coração de que eu fiz o melhor, eu posso me olhar no espelho e olhar, que bom que até hoje eu tenho me guardado, tenho estado nos caminhos do Senhor e não me corrompi. Eu posso deitar e a minha cabeça está leve, porque eu não tenho que amanhã me defender as minhas mentiras que eu contei, que estão investigando, ou mesmo familiares estão desconfiando, não estou traindo ninguém, eu não terei que contar mais mentiras para encobertar as mentiras que contei anteriormente, minha vida não é toda nebulosa e com vários caminhos que eu tenho que esconder, não, eu deito em paz. Essas coisas a gente tem que aprender a valorizar, queridos, que é o que a palavra valoriza.
Como a Bíblia diz, as coisas que são tão nobres aos seres humanos são abomináveis para Deus. Pessoa entupida de dinheiro, mas entupida de corrupção, de mentira, de engano, de famílias destruídas e tantas coisas. E principalmente o caráter, a alma da pessoa, como isso está? Quem é o piedoso? Quem é que Deus escolheu? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Diante do poderoso que for, do ricaço que for, a pessoa pode estar rico em trigo e vinho, mas quem Deus escolheu? Essa é a verdadeira riqueza. Quem Deus escolheu? Que você se coloque sempre para essa escolha, escolhendo a piedade. Quem escolhe a piedade será escolhido por Deus. Que coisa linda, né, queridos? E tem maior valor que isso. Sério, o que mais? O que você trocaria por isso? Como Jesus diz, o que adianta? Muitas vezes a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Nunca perca sua alma. Isso é o que você jamais pode negociar. E a alma que você manteve, está cultivando, está cuidando, meu irmão, glorifique a Deus por isso, se enche de alegria maior do que a alegria dos outros, celebre muito mais do que eles, até para eles falar, mas por que estão celebrando tanto? Se eu que sou o poderoso, se eu que tenho, né, o poder político, se eu que tenho trigo e vinho à vontade, por que ele está tão feliz? Até para ele talvez pensar, poxa, a única coisa que ele tem, eu não tenho, é Deus. Então, eu acho que é isso que está faltando na minha vida. As pessoas olharem, verem esse testemunho na nossa face. Eles têm Deus. Eles escolheram a piedade e são escolhidos por Deus e caminham por Deus, com Deus. Esse é o maior valor, queridos, que qualquer ser humano pode ter. E não interessa quem diga o contrário. Deus valoriza isso e na eternidade nós vamos saber quem estava certo, quem não estava. E quem Deus escolheu e quem não escolheu Deus. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nós te pedimos a tua graça, a tua presença, a tua companhia, para nós termos sempre esse coração voltado para ti. Um coração que tem compromisso contigo, tem compromisso com a verdade, com os valores do Evangelho, para estarmos sempre fiéis a ti, sempre perseverantes, sempre unidos à videira. E que o Senhor possa derramar sobre nós a tua graça, nos fortalecer, nos ajudar em cada percalço, em cada dificuldade, diante de cada obstáculo. Que o Senhor abençoe, Senhor, os teus filhos que o Senhor escolheu, aos teus piedosos, Senhor, nos ajuda. O Senhor que nos escolheu, e a tua palavra diz que o Senhor ouve o nosso clamor. Então, ouve ao clamor do teu povo, ouve a cada um, Senhor, que levanta diante de ti um pedido de socorro, muitas vezes como o salmista, com a alma angustiada. E nós estamos depositando a nossa confiança no mais poderoso, no mais rico de todos, que é o Senhor. O Senhor nos ajude, nos ilumine, nos conduza, abençoe não somente a nós, mas os nossos familiares, a nossa igreja, abençoe também a nossa nação, Senhor. Abençoe o nosso mundo, especialmente para conhecer a Ti, para se envolver, Pai, com a bondade, com o amor, e o nosso mundo prospere, principalmente, não apenas nas riquezas, mas principalmente no caráter, no coração, em conhecer e em crescer na Tua presença. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.